Olá, eu sou o Clodoaldo da Concierge Tecnologia e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Microsoft Planner, que é parte integrante do Office 365. Mas antes de iniciar, eu quero pedir para você, se no final do vídeo você gostar, deixa lá o seu like. Se tiver dúvida, deixe seus comentários, dá o seu feedback para a gente. Também já vou pedir para você acessar lá o nosso site no conciergetecnologia.com.br, acessar o nosso blog lá também, né, /blog. Lá vai ter mais conteúdo, inclusive sobre o Planner. Tem um post nosso lá com mais detalhes. E aqui eu vou dar um overview sobre o Planner. E antes de começar, eu quero dar uma introdução para você, né? Que o Planner é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e que ele é baseado em Kanban, né? Kanban é uma metodologia que a gente conhece japonesa, que já veio lá da Toyota, né? E tem sido usada vastamente em muitas áreas, que é a forma de a gente gerenciar tarefas aí que são tarefas que estão para ser feitas, serem realizadas, né? Tarefas que estão em atividade, que estão sendo realizadas, e tarefas que já foram realizadas, né? Um painel de visualização de tarefas, para a gente gerenciar nossas tarefas. Então, o Planner ele parte dessa metodologia também. Então, quando você acessar aqui o tasks.office.com, você vai ter essa tela que você está visualizando aqui. Eu estou com um ambiente de demo, né, onde tem bastante conteúdo para que a gente possa expor com dados, para que fique mais claro a nossa demonstração. E aqui você tem esse painel onde você vê os planos recentes, nos últimos que você tem trabalhado. Você tem uma área de favoritos, que nesse caso não tem nada ainda, mas que a gente vai favoritar alguns para exibir. E uma área onde tem todos os planos que você tem acesso. Planos públicos e planos do Planner que são privados, mas que o nosso usuário é membro. Então você vai ter essa visualização aqui. Aqui você pode favoritar facilmente os planos que você gostaria que aparecessem ali com mais detalhes, mais rápido para você. E ele vai exibir para você aqui um painel, um dashboard, que vai te dar uma visualização das atividades dessa equipe. As tarefas que estão atrasadas, concluídas, né, dividido aqui por status e quantidade. Então é um painel bem intuitivo e bem fácil de você ter esses dados estatísticos rápidos. Você também pode remover os favoritos também com facilidade. Então, esse aqui é o painel do Hub do Planner. Para criar um novo plano é de maneira muito fácil também. Aqui eu vou criar um plano chamado financeiro. Lembra sempre de dar nomes intuitivos e de sempre lembrar também que cada plano que você está criando aqui, ele está gerando um grupo do Office 365, que depois vai ser o responsável por gerenciar as permissões desse plano e, consequentemente, também as permissões do restante da estrutura que vai ser criada pelo Office 365. Tem um outro vídeo nosso que fala com mais detalhes sobre isso, mas quando você está criando um grupo do Office 365, você cria toda uma estrutura dentro do Office que compõe um site de equipe de SharePoint, uma caixa um e-mail uma lista de distribuição do Outlook. Existe uma série de coisas que estão sendo montadas ali. Então é bom você ter sempre em mente para você poder fazer essa construção dos seus planos com segurança e realmente com uma estrutura saudável para o teu ambiente, para que depois ele não vire um caos. Então aqui eu vou dar um nome sugestivo, que já é o nome de um departamento, e vou criar esse plano só para exemplo, para a gente ver como é que funciona essa criação do plano. Tá? Quando esse plano for criado, eu vou mostrar para você aqui também o grupo do Office 365 que vai ser gerado, só para que você tenha essa percepção e já possa acompanhar também. Então veja que o plano aqui foi criado, plano chamado financeiro. Se nós procurarmos aqui dentro dos nossos grupos, você vai ver o plano financeiro aqui, que foi criado aqui. Tá? Então aqui está o e-mail do grupo, que vai ser parte integrante das conversações dessa equipe e centralizando as conversações no Outlook através desse grupo. Então voltando aqui, tem o plano que a gente criou. Eu vou iniciar aqui demonstrando como é que a gente cria uma tarefa. Então,
Vou colocar aqui dentro desse bucket padrão que ele já deixou criado, depois a gente fala um pouco sobre buckets, mas dentro desse bucket padrão chamado tarefas pendentes, eu vou criar, por exemplo, pagar tributos. Vou definir uma data de conclusão. E aqui eu posso atribuir uma ou mais pessoas, se eu assim quiser, para dentro desse plano. Só perceba que, como é um plano novo, né, ele já vai me dizer aqui que pessoas que eu estou querendo adicionar não são membros. Né? Então, fique claro para você aí que quando você estiver adicionando uma pessoa que não é membro desse plano e colocando ele aqui, ele vai a partir de agora fazer parte desse plano, se você tiver permissões para executar essa ação. Vamos acompanhar aqui para que você veja isso na prática. Veja que o Brian acabou de ser incluído aqui porque eu incluí ele em uma tarefa, certo? Então, toma bastante cuidado se você tem permissões para fazer isso. Né? Não é todo usuário que vai conseguir, mas se você tem as devidas permissões, para que você não acabe colocando pessoas dentro do teu grupo do Office 365 sem saber a partir de um plano. Então, só para dar essa visibilidade para você. Então, aqui eu adicionei uma tarefa chamada pagar tributos, vinculei duas pessoas, e eu posso depois abrir essa tarefa e colocar mais riquezas de detalhes aqui nessa tarefa, né, opções avançadas. Eu consigo rotular, consigo, por exemplo, criar rótulos com nomes personalizados e dizer que essa tarefa ela tem esse rótulo. Depois isso vai facilitar para a gente filtrar essas tarefas. Posso colocar uma data de início, uma data de fim, ajustar o status, alterar o bucket que ela faz parte. Como nesse plano só existe um bucket, ele não vai me dar opção. Posso criar uma lista de microatividades ou de subtarefas. Né? Vamos colocar aqui, baixar boleto, acessar banco. E a gente depois pode dar baixa nessas subtarefas. Posso adicionar anexos. Lembrando que quando você adiciona um anexo aqui, ele vai ser parte integrante dos documentos do seu site de equipe lá do SharePoint, vai estar na biblioteca de documentos. Né? Então é bem interessante você saber disso, uma informação muito importante para que você, quando precise visitar esses documentos, você saiba onde eles estão centralizados. Então, como isso aqui, esse plano gera um grupo do Office 365 e, por consequência, gera também um site de equipe do SharePoint, tudo isso vai estar atrelado e ligado. Tá? Então, ok, criei a minha tarefa, posso atribuir mais pessoas aqui, customizei ela com algumas personalizações e, ao fechar, ela vai já efetivar essas mudanças. Né? Já pode ver que o rótulo já aparece aqui e ela já salvou essas informações que eu coloquei aqui automaticamente, sem ter que precisar apertar no botão de submit, salvar ou algo parecido. Aqui, se eu quiser concluir a minha tarefa facilmente através desse ícone, eu consigo concluí-la. E para você entender um pouquinho sobre buckets, aqui você consegue criar novos buckets para que fique fácil de você não somente filtrar as suas tarefas depois, através de buckets, como você ter essa visualização do teu painel um pouco mais clara, um pouco mais organizada. Né? Então, eu poderia facilmente aqui na área de financeiro ajustar as tarefas de acordo com uma espécie de sub-área dentro do meu financeiro, né? Colocando uma área só para pagamentos, uma área só para recebimentos. Né? Então, as tarefas de recebimentos, eu poderia ajustar e colocar vários buckets aqui. Tá? Isso depois iria facilitar para eu agrupar isso, filtrar isso por buckets. Perceba que ele já aparece aqui os filtros por buckets que eu acabei de criar. Né? Então, os buckets são muito importantes e muito interessantes para que a gente possa organizar melhor as nossas atividades dentro de um plano, certo? Depois, acho que um outro painel que é bem interessante também é o de minhas tarefas. Né? Eu posso aqui acessar facilmente todas as tarefas que estão, que eu estou incluso, são as minhas tarefas. Então, ou eu com mais pessoas estou
em determinadas tarefas. E eu posso ver aqui que já esse conceito de Kanban fica bem claro aqui, né? Lembrando das tarefas que ainda não foram iniciadas, né, para fazer, fazendo e já feitas, executadas. Então está aqui não iniciada, em andamento e concluída. Então aqui é a parte de minhas tarefas. E voltando aqui para o plano, né, vamos acessar o nosso plano do financeiro. Eu tenho também aqui a visualização padrão, que é por quadro, mas eu também posso alterar essa visualização. Veja que aqui por gráfico, ele já vai me trazer aquele gráfico, aquele dashboard de tarefas que tem no plano restantes, né, atrasadas, concluídas. Vai me dar uma visualização de membros também, né, quantos cada membro tem para iniciar, ou atrasadas, concluídas, tarefas pendentes por bucket. Então aqui é uma visualização por gráfico bem interessante. Eu posso também ver por agenda, que vai me dar uma visualização de calendário, né? Então eu posso navegar facilmente aqui entre o calendário para poder saber como estão as atividades da semana, do mês, né? Então aqui é uma visualização por calendário que facilita bastante a nossa gerência dessas atividades, tá? Aqui também eu consigo filtrar. Vamos criar mais uma tarefa, só para que fique mais claro isso. Eu vou criar uma tarefa aqui e vou atribuir a mim. Ou melhor, eu vou acessar uma do Hub, um outro plano que tem mais tarefas, que fica mais fácil. Perceba que aqui esse plano ele tem inúmeras tarefas e existem filtros que eu posso aplicar a essas tarefas para facilitar encontrar tarefas dentro de planos. Então aqui eu estou no plano de IT, que é um grupo público, é um outro plano que não é o financeiro que eu criei. E eu posso aqui querer saber quais são as tarefas que estão para mim, né? Perceba que ele já coloca em destaque. Quais são as tarefas que estão, por exemplo, para a Megan? Vamos procurar aqui a Megan. Perceba que ele já coloca em evidência, né? Já deixa aqui em destaque. Então, isso é um filtro rápido que a gente pode nos ajudar a encontrar tarefas que estão atreladas a determinadas pessoas. Aqui também tem filtros avançados, onde eu posso procurar por palavra-chave, né? Vamos procurar aqui, Wi-Fi. Está ali uma tarefa. Ele já filtra para a gente de maneira bem rápida. Posso procurar por tarefas por prazo, né? Ele vai fazer um filtro por tarefas que estão para essa semana, para a próxima semana. Eu posso aplicar múltiplos filtros. Por rótulo, lembra lá dos rótulos, você pode criar os rótulos e colocar cores, vai facilitar para você organizar. Por pessoas, atribuídos a determinadas pessoas. Por buckets, né? Posso organizar aqui, filtrar essas atividades só por determinados buckets. Então, existe uma série de filtros aqui bem interessantes que ajudam bastante. Inclusive agrupamento, né? Posso agrupar aqui por tarefas atribuídas às pessoas, ele vai agrupar por usuário, integrante do plano. Então, existe uma série de filtros e maneira de organizar isso aqui que vai facilitar para a gente. Então, uma outra funcionalidade que eu quero também expor aqui, que eu acho bem importante, é o que está aqui nessa guia nessa parte de mais opções aqui, nessa elipse. Você tem aqui conversa, você pode acessar a caixa de e-mail dessa equipe, que vai abrir o teu Outlook, e vai mostrar a caixa de conversações, os e-mails trocados nesse grupo. Ele já vai trazer em evidência aqui o grupo de IT. Então aqui é um acesso rápido a isso, para eu acessar os arquivos, para eu visualizar os calendários, né? Tudo que está ligado a esse grupo. Então aqui através do Outlook, isso facilita bastante. Posso acessar também a parte de membros para eu saber com mais detalhes quem são os membros, que também vai abrir uma janela do Outlook para mostrar os membros com mais detalhes.
Inclusive, eu tenho a opção já de criar novos membros, adicionar novos membros aqui mesmo. Aqui eu também tenho uma visualização de arquivos. Como eu falei, isso aqui está lá no SharePoint, então ele vai abrir aí o site de equipe que está vinculado a este grupo. Então, ó, ele já abre na biblioteca de documentos todos os arquivos que fazem parte do nosso grupo, né, que estão naturalmente ligados a esse plano. Eu consigo acessar o bloco de anotações que vai abrir um OneNote, que também é do nosso grupo, né? Então, toda uma estrutura é gerada quando um grupo do Office 365 é criado. Então, toda essa estrutura está interligada dentro do Office. Então, um bloco de anotações, site de equipe, uma equipe do Teams depois, se eu quiser conectar esse grupo ao Teams, tudo vai estar facilitado e integrado. Aqui o que mais que nós temos? O próprio site em si, né? Acessando a homepage lá do nosso site do SharePoint. Então, a partir daqui eu já acesso a homepage lá. Aqui eu também posso sair do plano se eu desejar, remover dos favoritos, copiar o link do plano para enviar para alguém, adicionar o plano ao calendário, que é algo interessante também quando a gente quer que essas atividades apareçam para a gente no nosso calendário do Outlook, né, junto com o nosso calendário pessoal. Então, quando você adiciona aqui, ele é o seu calendário, ele vai perguntar para você se você quer colocá-lo ao lado do seu calendário pessoal e qual nome você quer colocar. Ele vai criar um e-calendar aqui do lado. Perceba aqui que ele já criou. Eu já tenho um outro aqui que eu tinha criado também. Então agora do lado do meu calendário pessoal, que é o padrão do Outlook, eu já posso anexar esses outros calendários, inclusive remover se eu desejar, para ter uma visualização mais rápida das minhas atividades, das minhas tarefas por aqui, né? E das tarefas da equipe em si. E uma outra coisa interessante também é a configuração do plano, que nos permite aqui configurar a parte de mensageria, né? Se eu desejo receber e-mails do grupo, quando uma nova tarefa for atribuída a mim, quando essas tarefas estão para vencerem, no dia de vencer, né? Posso fazer essas configurações do que está acontecendo nessas tarefas e receber esses e-mails com uma certa frequência conforme as datas das finalizações estão se aproximando. Ou quando eu já tenho tarefas atrasadas, ele vai enviar o e-mail dizendo para mim que há tarefas atrasadas. Então eu posso fazer essa configuração por aqui, né, que vai atingir não só a mim, mas vai atingir o resto da equipe. Então lembre que essa opção ela não está disponível para quem não é proprietário ou que não tem as permissões adequadas para poder fazer essa alteração. Então, se você entrar lá e for um usuário comum, você não vai ter essa opção de configurações do plano. Isso aqui é para proprietários e pessoas que têm perfil de administrador do grupo. Então, aqui passei para vocês a parte do Hub, algumas ações interessantes dentro dos planos, o painel de minhas tarefas, que é bem interessante, importante, os favoritos, como criar um novo plano. E vou passar também de maneira rápida aqui algo que é interessante sobre essa parte de integração que eu tenho comentado, que é, por exemplo, dentro do nosso SharePoint, se eu desejar incluir uma web part, um local para que eu possa acessar a partir desse meu site de equipe, essas atividades minhas ligadas a esse plano. Então perceba que se eu abrir aqui o meu site de SharePoint, eu vou ter a opção de incluir esse plano que está ligado a esse site aqui dentro de uma página para facilitar minha gerência. Se alguém tem o hábito de acessar mais o SharePoint e facilita integrar essas coisas para dentro do SharePoint, eu tenho essa opção, né? Não só isso, mas perceba também que se eu quiser criar um novo plano aqui, isso aqui é bem interessante também, ó. Eu posso, por exemplo, criar um plano chamado IT2. Ou dentro do departamento de IT eu posso ter uma subdivisão para que eu possa ter que criar alguns planos
algumas tarefas a um plano que não é o plano principal IT. Né? Eu posso ter necessidade de criar mais que um plano para um único grupo. Então aqui há uma possibilidade de eu fazer isso. Então vamos fazer um teste para que você veja isso na prática. Então se eu criar aqui um plano chamado IT2, você vai perceber que aqui dentro do nosso planner, abrindo o nosso hub, se eu for agora em todos os planos, veja que agora eu tenho um outro IT que eu acabei de criar, que é um outro plano. Só que na prática, esse plano não gerou um novo grupo. Então se eu procurar aqui dentro de IT, ele só vai me mostrar um único grupo chamado IT. Porém, esse grupo agora possui 2 planos. Então eu posso ter mais que um plano vinculado a um único grupo. Isso é muito importante você saber que não há uma ligação 1 para 1 de planos para grupos do Office 365. Tá? Então aqui é só um exemplo que você pode criar. Inclusive eu até criei 2 aqui, né? Mas você conseguiu entender o conceito, acho que isso já vale. Então eu posso selecionar o plano que eu quero vincular à página. Então suponhamos que eu quero vincular esse plano aqui, né? Então ele já vinculou o plano aqui, IT. Então facilita para a gente. Lógico que esse é um exemplo básico, eu posso melhorar essa interface aqui, mas está aqui o plano vinculado a uma página do SharePoint. Tá? Uma outra coisa bacana que eu quero mostrar também, e por último, é a questão do Teams. Então, como eu falei, existe uma integração entre tudo aqui com base nos grupos, então naturalmente o Teams não podia ficar fora disso, e eu vou dar um exemplo básico aqui também sobre o Teams. Né? Então, se nós formos nas nossas equipes aqui, eu não estou com a minha equipe de IT aqui vinculada, mas eu posso criá-la aqui facilmente. Vou escolher a equipe de IT. Embora o nome seja criando o grupo, a gente sabe que ele basicamente, como o Teams é um hub, ele está se conectando ao grupo chamado IT e fornecendo essa interface para a gente. Então aqui é algo bem interessante ligado ao Planner, que é, eu posso também colocar o meu Planner aqui dentro do Teams. Então veja que ele já vai me dar a opção aqui de criar um novo. A analogia é muito parecida, ou seja, eu posso criar mais um plano aqui, além dos 2, 3 que eu já tenho criados lá, a esse mesmo grupo do Office 365. Né? Aqui eu também já posso ter a opção de criar mais um plano se eu assim desejar. Mas nesse caso eu vou usar o exemplo só de utilizar um existente. Então aqui eu consigo criar, vincular o meu plano aqui, que eu acho uma ótima sacada isso. Para nós que temos usado muito o Teams, né, que é praticamente um hub de conexão de tudo que tem no Office 365 que a gente precisa no nosso dia a dia, vai estar dentro dos canais, hoje das equipes, que é o que a gente usa vastamente aqui dentro da Concierge. Então isso aqui para mim facilita muito. Eu abro o Teams, tenho quase tudo que eu preciso dentro do Teams, né, integrado com o Office 365. Então fica aí a dica, tá, para vocês sobre essa ferramenta fantástica que é o Microsoft Planner, que nos ajuda muito a gerenciar nossas tarefas. E é claro que talvez tenham coisas aqui que dentro de tudo que tem dentro do Planner a gente não abordou nesse vídeo, mas a ideia era dar essa visão geral, mostrar detalhes que são bem importantes, que às vezes acabam passando desapercebido, para que você tenha essa percepção e que te ajude aí no teu dia a dia a criar um ambiente saudável, a usar o máximo possível da plataforma Office 365, né, em favor do teu negócio, e saber que dá para fazer muita coisa dentro de uma ferramenta como essa. Tá? Então fica a dica aí, espero ter ajudado. Se gostou, dá um like lá no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente vai continuar postando conteúdo que possa facilitar o teu dia a dia. E acesse o nosso blog da Concierge, acesse o nosso site, e é isso aí. Até mais, abraço.